Muito bem, pessoal, a gente vai aqui resolver mais uma questão da UES, tá? Uma questão de 2024.2, uma questão simples de movimento harmônico simples, tá? Então, sem demoras, vamos lá resolver nossa questão. Um estudante, munido de uma mola ideal e de um bloco padrão, constrói em laboratório um oscilador harmônico simples. Após alguma condição inicial fornecida ao sistema, o estudante observa que o bloco oscila horizontalmente com uma frequência angular, ômega, e amplitude 2L em torno da posição de equilíbrio O, origem de OX, eixo das abscissas. Ou seja, pessoal, a amplitude aqui de oscilação é 2L, tá? Eu não confundo esse A aqui com a amplitude, tá? Ele disse que inicialmente estava no ponto A, tá? Então, a amplitude aqui equivale a 2L, tá? Eu já desenhei aqui a imagem anteriormente, só para a gente já ilustrar, tá? Continuando. Além disso, o estudante registra que após um intervalo de tempo ΔT, o bloco saiu do ponto A, que é esse ponto aqui, tá? Situado em x igual a menos 2L, e atingiu o ponto B, ok? Situado em x igual a L, tá, pessoal? Veja, como 2L é a amplitude, tá? L é a metade, então a metade aqui do raio, do raio é justamente o ponto, tá? Desprezando quaisquer efeitos indesejados, o intervalo de tempo ΔT é expresso em termos de ômega π. Muito bem, pessoal. A ideia é bem simples, tá? A partícula estava bem aqui, tá? E ela veio até aqui. Ela foi de A para B. É como se o bloco estivesse na posição menos A, ou na posição menos A da amplitude, tá? Nesse ponto menos 2L, e a mola empurrasse ele e ele chegasse até esse ponto L. E a gente está projetando esse movimento aqui num movimento circular uniforme, ou seja, a partícula ela percorreu esse intervalo aqui de A para B, ficou, enfim, aqui, de A para B, que está em vermelho aqui, tá, pessoal? É isso aqui, ó. A partícula percorreu esse ponto aqui que a gente vai chamar de ΔS. Tá? Veja, se ela foi de A até B, ela percorreu um ângulo que a gente vai chamar de ΔΦ, tá? Por quê? Porque ele quer o ΔT, né? Que é o tempo que ele vai, o tempo mínimo que ele vai de A para B, tá, pessoal? Ora, é fácil a gente obter esse tempo, por quê? Porque a gente sabe que ômega, por definição, é ΔΦ por ΔT, né? Essa é a definição geral da frequência angular, né? Você pode definir ômega como sendo 2π sobre T, mas a forma mais geral ainda é ΔΦ por ΔT, tá? Não tem alguns que podem confundir, mas eu sei que ômega é igual a 2π sobre T, né? Onde T é o período. Só não são fórmulas diferentes, tá? É a mesma fórmula, só que essa aqui ela é mais geral ainda. Porque essa aqui de cima, ela é para quando ΔΦ é igual a ΔP, é 2π, uma volta completa, e o tempo específico é o período, tá? Não confunda as fórmulas, elas são equivalentes de alguma forma, mas essa aqui ela é mais geral ainda, tá? Muito bem. Então, ó, se eu quero ΔT, então o ΔT é ΔΦ por ômega, tá? Ok. Muito bem, pessoal. Basta agora eu definir quem é esse ΔΦ. O ΔΦ, ele é o quê? Ele vai ser esse pedaço aqui do terceiro quadrante, esse terceiro quadrante inteiro. Esse terceiro quadrante corresponde a 90 graus, ou seja, π sobre 2, mais esse ângulo aqui, θ. Tá? É que a gente falta a gente descobrir, que a gente não sabe quanto é. Então, ΔΦ é π sobre 2 mais esse θ aqui. Então, vamos tentar descobrir quem é esse θ, tá? Muito bem, pessoal. Vamos lá. É o seguinte. Aqui, eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Veja, a partícula foi de A até esse ponto B. Quando eu projeto esse ponto B aqui no diâmetro da circunferência, é justamente no ponto L, onde ele fala que a partícula foi, né? Então, veja, essa circunferência, ela tem raio 2L, então a distância da origem até esse ponto B é 2L, tá? Que está aqui em verde, tá bom? E a distância da origem até esse ponto é L, então esse ponto aqui embaixo, essa distância aqui embaixo, ó, é L também, tá? Então, eu tenho aqui formando o quê? Eu tenho formando um triângulo retângulo, tá? Então, se eu tenho um triângulo retângulo, basta eu usar uma definição trigonométrica, né? De uma função trigonométrica, que eu vou usar, por conveniência, a função seno, que diz o seguinte, olha, o seno do ângulo θ é o cateto oposto, que é esse lado aqui, que vale L, dividido pela hipotenusa, que vale 2L. O L corta com L, então fica 1 sobre 2. Então, seno de θ
seno de θ é igual a 1 sobre 2, tá? Então você pode pensar, ora, qual é o ângulo cujo seno é 1/2? Ou você pode pensar, qual é o ângulo θ que é o arcosseno, ou seja, o seno a menos 1, né? Definição de arcosseno, né? 1/2. Então, o seno a menos 1, ou seja, o arcosseno de 1/2 é igual a θ. Ora, quem é esse θ, pessoal? Ele é justamente 30 graus, tá? O seno o ângulo cujo seno dá 1/2, ou seja, 0,5, é justamente o 30 graus, tá? Ou seja, esse ângulo ΔΦ é π sobre 2, que é 90, mais 30, ou seja, esse ΔΦ nada mais é do que 120 graus, né, pessoal? 120 graus. Então, de A para B, a partícula aqui, ela varreu o ângulo de 120 graus, tá? Só que eu não posso deixar assim, eu tenho que converter isso aqui para radiano, tá, pessoal? Ora, em radiano, tá? Para quem não sabe, em radiano isso aqui é a mesma coisa que π sobre 6, tá, pessoal? Π sobre 6. Se alguém tiver dificuldade em converter ângulo em grau para radiano, é algo bem simples, tá, pessoal? Como é que a gente pode fazer isso aqui? A gente faz usando uma regrinha de 3 simples, tá? Ora, a gente sabe que 180 graus corresponde a quanto? Corresponde a π radiano, tá? 2π é 360, então a metade é π. Então 30 graus corresponde a x. Regra de 3 básica, né? Então fica 180x é igual a 30π. O zero corta com zero aqui, então fica aqui, então x multiplicando aqui, né? Então x vai ser 3π sobre 18. Dá para simplificar isso aqui, né? Vamos dividir por 3 em cima e embaixo. Então fica aqui em cima fica π, e aqui embaixo fica 6, né? Então 30 graus é igual a π sobre 6. Ok, então vamos agora encontrar o nosso ΔΦ. Nosso ΔΦ é igual a π sobre 2 mais π sobre 6. Então, somazinha de fração, né? Denominador diferente, então multiplica os denominadores e multiplica agora cruzado. Então vai ficar 6 vezes π mais 2 vezes π. 6π mais 2π, 8π. Então fica 8π dividido por 6 vezes 2. Esse 8 eu posso simplificar com 2, então fica 4π sobre 6, né? 4π sobre 6. Ou seja, simplificando agora por 2, isso aqui dá igual a 2π sobre 3, né? Ou seja, 120 graus é a mesma coisa que 2π sobre 3 radianos, né? Então, nosso ΔΦ é 2π sobre 3. Agora, pessoal, agora ficou fácil, né? Porque basta a gente pegar aqui e substituir na fórmula, né? Então, ΔT é igual a ΔΦ dividido por ômega. Então, vai ficar 2π sobre 3, tudo isso dividido por ômega. Então, isso aqui é igual a 2π sobre 3 ômega, né? Então, nosso ΔT é igual a 2π sobre 3 ômega. Ok? Então, questão bem simples aqui. O nosso item correto aqui seria o item D, tá? Então, a gente finaliza aqui com mais uma questão de UES.